Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, 4 de agosto de 2020, terça-feira, dia de São João Maria Vianney, presbítero e confessor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores, ofício da memória. Antífona da entrada: Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Oração do dia. Deus de poder e misericórdia, que tornastes São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículos do 1º ao 2º, do 12 ao 15, do 18 ao 22. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: Escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: Incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com dureza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão, hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença, e agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor: Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 102, versículos de 16 a 18, 19 a 21, 29 e 22 a 23. Refrão 20b. O Senhor orou, o Senhor olhou a terra do alto do céu. Repitamos: o Senhor olhou a terra do alto do céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se no seu templo, nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto do céu para os gemidos dos cativos e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém.
quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel, és Rei de Israel, és Rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 15, versículos do 1º ao 2º e do 10º ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. É uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ficaram indignados. Mateus 15, versículos do 1º ao 2º e do 10º ao 14. Este evangelho registra a indignação dos homens da lei judaica diante da pregação de Jesus de Nazaré, que opunha ao ensino moralista e casuístico dos fariseus uma atitude de ampla liberdade, reconduzindo a prática religiosa ao essencial e libertando-a das picuinhas com que os maus mestres envenenavam o povo. E a reação de Jesus diante dessa indignação raia pelo desprezo. Deixai-os. É o mesmo que dizer: esqueçam essa gente, joguem fora esse ensinamento. Com isso, os mestres de Israel, conforme João 3, ou 3º, versículo 10º, caíam em descrédito e perdiam sua pretensa autoridade moral e espiritual junto à população. Em nossos dias, repete-se o triste cenário dos pregadores que reduzem a boa nova de Jesus a um conjunto de fórmulas e receitas prontas que apenas contribuem para tornar distante e antipático o Filho de Deus que deu sua vida por nós. Aquele que veio como libertador acaba apresentado como uma camisa de força. Troca-se o fiel animado pela liberdade do Espírito Santo por uma espécie de múmia, sem alma e sem coração. Jesus prega um evangelho do coração. Vejam bem, Jesus prega um evangelho do coração. Uma lei interior justificada pelo amor, livre de quinquilharias que só servem para conservar o crente em vidros de formol. Jesus troca a pureza ritual, buscada em gestos exteriores, pela pureza do coração. O biblista Herbert Rausch comenta: aqui, como na maior parte dos textos evangélicos, o coração designa o ser humano enquanto dotado de vontade e capaz de dedicação e afeto. O erro dos fariseus e de suas prescrições formalistas consiste em crer que a impureza é exterior ao homem, e que é possível preservar-se pela graça. Vamos retificar. O erro dos fariseus e de suas prescrições formalistas consiste em crer que a impureza é exterior ao homem e que é possível preservar-se dela graças a algumas precauções e cerimônias. Sua prática ritual
tem por efeito produzir uma falsa obediência e uma falsa liberdade, pois elas submetem as almas a alguma coisa que não é Deus, favorecem o afastamento do coração que se considera livre de dívida a baixo preço em relação às reais exigências da lei. De fato, em nosso encontro definitivo, o Senhor não vai perguntar se lavamos as mãos antes do jantar, mas se viemos para o festim nupcial com o coração cheio de amor e de misericórdia. E a misericórdia prevalecerá sobre as mãos sujas. Olha que bonito, hein? No dia do julgamento final, né, do nosso encontro definitivo com Jesus, ele não vai perguntar: você lavou a mão antes do jantar? Não, não. Né? Ele vai querer saber se o nosso coração está cheio de amor, de misericórdia, se nós praticamos o amor e a misericórdia. E a misericórdia prevalecerá sobre as mãos sujas. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Santo do dia. Antes do santo do dia, eu quero dizer a vocês que podem usar à vontade este vídeo, porque foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então usem à vontade. Este vídeo está postado no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e possivelmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney. São João Maria Batista Vianney nasceu em 8 de maio de 1786, no norte de Lyon, na França. Gostava de frequentar a igreja desde a infância. Dizia que desejava ser um sacerdote. Ele só foi para a escola na adolescência. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler francês. Para seguir a vida religiosa, teve que enfrentar muita oposição de seu pai. Com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, foi para o seminário, mas sofreu muito pela falta de preparação intelectual. João era considerado um rude camponês, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Foi ordenado sacerdote em 1815, mas com um impedimento: não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário. E João Maria Vianney tornou-se um dos mais famosos e competentes confessores que a igreja já teve. Foi designado vigário da cidade de Ars-sur-Formans, cidade de apenas 230 habitantes, famosa pela violência de seus moradores. João Vianney encontrou a igreja vazia e os bares lotados. 13 anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, ele conseguiu mudar aquela triste realidade. O povo trocou os bares pela igreja. Todos queriam ouvir os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo. João Maria Vianney vivia em profunda penitência e caridade com os pobres. Muitos acorriam para a paróquia de Ars, com um só objetivo: ver o cura e, acima de tudo, confessar-se com ele. Morreu serenamente, consumido pela fadiga, em 1859, aos 73 anos de idade. João Maria Batista Vianney foi proclamado santo pela igreja e padroeiro dos sacerdotes. Reflexão: os caminhos de Deus são mesmo surpreendentes. Considerado um fracasso pelos homens, João Maria tornou-se um dos maiores exemplos de caridade e presença de Deus. Foi um excelente conselheiro espiritual e guia de consciências. Hoje aprendemos que não devemos julgar as pessoas pela aparência. A graça de Deus age onde menos imaginamos. Oração. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São João Maria Vianney anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, traduzindo, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, do aramaico, o dialeto de Jesus Cristo, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, esteja preparado, meu irmão, minha irmã. Pratique o amor, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom!